mais um ano confio na infinita bondade deles e na intenção de encher o sapatinho vermelho com lindos presentes. Embora eu insista todo ano que para mim pouco já é muito, papai quer que lhe tragam um acordeon com asas de pássaro, para que seja leve e pese menos ao tocar. Meus amigos ainda são meus maiores tesouros, e sinto esta ilusão como a de um pássaro na mão e outro voando. Então, não posso pedir mais deles do que aquela velha chave de ferro que abria a grande porta azul do pátio quando eu era criança. Certamente vocês a conseguirão para mim. Eu perdi um dia, e não sei como viver sem a tua magia. Me contentarei com isso, Suas Majestades. Bueno, gente, vamos ver quem tem a chave da grande porta azul de 2026 nesse primeiro programa inédito de Ano Novo. Será pecado, será avaricia, tanta delícia tendrá perdón. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Todo es incierto, mar y desierto, y de sed me muero en los dos. De sed me muero en los dos. A mar y desierto en los dos. Y desierto me muero a mar y desierto. Quando eu estou carregando o instrumento, lá vai o gaiteiro, ele vai tocar um chamamé, ele vai tocar uma vaneira, ou se a gente está lá no Nordeste, ele vai tocar asa branca. Mas a gente propõe uma outra coisa, que é essa ótica, essa estética da música clássica, da música erudita, do repertório de música de câmara. Tá aí, Maria Paula Rodrigues e Valentim Gatti, que formam o duo Puerta Azul. E o músico André Machado, do Quinteto Perche. E a gente começou o programa com essa linda mensagem de Reis, mensagem de desejo de ano novo, de novo ciclo, enfim, de uma autora galega. Eu fiz essa tradução, não é difícil traduzir do galego, mas a ideia também não é para publicar, era só para ficar claro para todos nós, para a gente compartilhar isso. E os que ela pede para os reis que coloquem nos seus sapatos, como os nossos vizinhos aqui da Argentina, do Uruguai, do Chile, dos países hispano-americanos em geral, onde as crianças recebem, não só as crianças, recebem os presentes no dia de Reis. E enfim, tem essas com variações, com variantes, tem essa coisa do sapatinho e tal. E a gente tem a tradição, por exemplo, dos ternos de Reis e tudo isso. Mas tudo isso é a questão do novo ciclo. E o pai da autora, viram? O pai desse eu lírico, dessa que dizia o texto para nós, o que ele queria? Ele queria um acordeon com asas de pássaro. Um acordeon com asas de pássaro para que não fosse pesado. Esse é o gancho que a gente faz, assim como a gente tem também uma porta azul para trazer mais para o final do programa, desse trecho do nosso lado de casa, mas esse acordeon com asas de pássaro é a nossa maneira de agradecer a generosa presença do André Machado, do Quinteto Perche. Muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio. Então é um grande prazer eu representando o Quinteto, vir no teu programa e falar um pouco sobre o nosso trabalho, que já nesse ano que completa 27 anos de carreira ininterrupta, tocando aqui no Rio Grande do Sul, em vários estados e também no exterior. O que é raro, né? E raro para um grupo, porque, puxa, às vezes um solista, como se diz na Argentina, no Uruguai, um cara que se acompanha e canta, digamos, né? Não é exatamente um solista instrumentista. Um solista que sustente uma carreira longa e ininterrupta, logisticamente pode ser mais fácil em alguma medida, né? Agora, para uma formação e para uma formação interessada numa originalidade conceitual, né? Em fazer algo que não tinha sido feito, que eu acho que ainda não foi feito, em termos de repertório, formação, conceito, intenção, puxa, é mais a celebrar ainda esses 27 ininterruptos. Fala um pouco
do conceito do Quinteto Perche. Exato. O conceito do trabalho do quinteto é um grupo de música de câmara, só que utilizando o acordeon, né, a gaita, como a gente chama aqui, que é um instrumento regional muito forte, né? E a gente teve essa ideia lá em 98 para 99 de nos unirmos, né, para fazer esse repertório de música clássica ou música erudita, que a gente tinha um referencial vindo da Europa. A nossa principal referência é o Quinteto de Varsóvia. En el Conservatorio de Música de Varsovia existe una escuela de acordeonistas que cuenta con un nutrido grupo de alumnos aventajados. Los exámenes individuales se completan con otros de conjunto que culminan con la interpretación de diversas piezas musicales al aire libre. A gente pegou a ideia do repertório deles e como a gente sempre gostou desse repertório, a gente resolveu montar esse grupo. A ideia inicial foi do Adriano Perche, que é o coordenador, e eu junto com ele, mais o Daniel Castilhos, nós três iniciamos o quinteto em 99, trazendo essa outra possibilidade de repertório, da música clássica, da música erudita, e sem uma narrativa de dizer que ela é melhor ou é pior. É só uma proposta estética diferente do que já é muito comum em termos do Rio Grande do Sul, que é música regional, em termos de Brasil, que é música popular. Uma outra proposta diferente do que a gente já tem muito bem alicerçada, tanto no Rio Grande do Sul, no Nordeste e no Brasil como um todo, em relação à música popular. Pois é, isso é muito legal, porque quando tu ressaltas que não há uma ruptura, né, no sentido da valoração, isso é mais legal, aquilo é mais vulgar, mais comum, não nos interessa. Não é só, me atrevo eu a dizer, tu vai me dizer se eu estou errado, não é só em termos de valoração, é até em termos de patrimônio musical, porque a gente sabe o quanto o erudito, a dita música de concerto, oculta, enfim, se retroalimenta com o popular e de uma maneira muito forte com o folclórico, né? E a gente pensa em acordeon, pode pensar no norte da Europa, pode pensar em outros locais até da península, mas também pode pensar muito fortemente no leste europeu, sim, onde isso se mistura de uma maneira linda, né? Exato. O leste europeu, mais especificamente a região da Rússia, a gente tem músicos e um repertório que é voltado para o acordeon em relação à música folclórica, em relação à música popular, e ali, a partir da metade do século XX, de música para concerto, música clássica, música erudita. E então nós do quinteto, a gente tem essa grande referência do leste europeu, da Europa, mas também a gente gravou durante esses 27 anos que a gente está completando, música popular, né, música do Brasil, e inclusive também tocamos música gaúcha, ou tocamos milonga, né, mas só que a nossa proposta estética é diferente da música popular. A gente traz, digamos assim, uma fidelidade um pouco maior ao texto, ao que está escrito, porque nós somos entre cinco, né? A música popular, uma das características é uma maior liberdade interpretativa. Não que nós não tenhamos algumas peças, por exemplo, quando a gente toca Piazzolla. Geralmente eu divido as primeiras vozes com o Daniel Castilhos e nos momentos, nos solos, a gente tem uma maior liberdade em relação ao solo. Mas em outras peças, como nós gravamos, por exemplo, já gravamos Rossini, já gravamos Mozart, existe
uma maior fidelidade ao texto, porque já já está consagrada essa forma de tocar. E não que outros músicos não tenham feito diferente, não tenham feito os arranjos, não tenham outras propostas estéticas, mas a gente segue mais ou menos o que é o padrão. Só que o nosso grande diferencial é o acordeon, é um instrumento que as pessoas olham para a gente e quando eu estou carregando o instrumento, lá vai o gaiteiro, ele vai tocar um chamamé, ele vai tocar uma vaneira, ou se a gente está lá no Nordeste, ele vai tocar asa branca. Sim, nós tocamos. Sanfoneiro. Sanfoneira, nós tocamos, né? Mas a gente propõe uma outra coisa, que é essa ótica, essa estética da música clássica, da música erudita, do repertório de música de câmara. Que, como eu falei, não é melhor nem pior, é só uma outra proposta, diferente do que a gente já está acostumado a ver tanto no Brasil e no mundo inteiro. É interessante, porque para a gente usar uma palavra que está muito na moda, não muito em voga, não é moda, não é justo dizer que é moda, é mais do que isso, que é imaginário, né? A gaita, vamos chamar ela assim por um instante, ela não está só no ouvido das pessoas, ela está no refraneiro, nas frases, né? Sei lá, eu estou sovado de alça de gaita, né? Eu venho chegando do trabalho ou da farra, estou sovado de alça de gaita. A gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, a bombacha, o xiripá e a moda, o uso campeiro. A gaita está em todas. Aí, às vezes, a gente está tocando violão e alguém grita, abre a gaita, gaiteiro, porque já é... Então, existe talvez aí uma porta azul, olha... Fui oportunista e peguei essa ideia da porta azul. Uma porta que te ajude a trazer a música formal ou mais formal e culta para um público que não está tão acostumado a ela. As pessoas, eu vejo às vezes o gaiteiro como um ser mítico, né? Essa coisa de que a gente tem várias frases e vários pensamentos em relação especificamente ao gaiteiro, né? Porque o violonista ou outros instrumentistas não passam muito por isso, né? Mas é que o acordeon e o gaiteiro, a gaita, ela está intrinsecamente ligada à cultura regional aqui do Rio Grande do Sul. E realmente a gente, às vezes, causa um pouco de espanto, né? Você chegar com 5 acordeonistas, todos vestindo preto, acordeon preto, tudo sério, tocando. As pessoas acham que a gente não... que tem as pastas ali, a gente lê música, né? A gente não põe só por colocar, a gente está lendo porque a gente precisa da partitura. E às vezes é um choque, assim, as pessoas não acham estranho. As pessoas que são mais abertas acham aquilo maravilhoso, e as pessoas que ficam mais assim cestrosas é porque ainda estão com uma mentalidade que o acordeon ele tem que tocar apenas o regional, ou que ele tem que tocar a música popular. Eu acho muito bacana quando tu diz que a figura do gaiteiro, o que ela é. Eu me lembro do Jaime, no buchincho do Jaime menos conhecido, que eu conheço do Jaime 3 buchinchos. No menos conhecido, fecha o salseiro, mas é uma pauleira generalizada naquele baile, mas saiu limpo o gaiteiro, que o tocador é sagrado. Tu trouxesse uma amostra do pano aqui para nós, para rodar para as pessoas, porque, puxa, até por uma questão de armar logisticamente aqui o quinteto, a gente achou interessante trazer um momento de palco e tal. E tu fizesse tu selecionaste carinhosamente algo para nós. Vamos conferir? Vamos.
a gente de volta. Que coisa sensacional que fechou o nosso primeiro bloco, que é esse Pé de Moleque, Pé de né? Moleque. Pé de Moleque é Radamés em Atali, daí vou ter que pegar um chapéu e botar só para tirar, porque tem que tirar o chapéu para Radamés em Atali. E tem um trabalhaço de vocês, que é uma associação com outra fera muito dessa casa aqui também, que é o Arthur de Faria, Sim. que é Chiquinho e Radamés. Chiquinho do Acordeon, nascido em Santa Cruz do Sul, bem no meio da Alemolândia. Os alemães começaram a vir para o Rio Grande do Sul na década de 20 do século XIX. Tem algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul onde ainda se fala alemão nas ruas, né? Os alemães vieram para o Brasil para continuar sendo alemães, ao contrário dos italianos que vieram fazer a América. Chiquinho do Acordeon, de descendência alemã, e Radamés em Atali, de descendência italiana. É essa turma que amadureceu a sua música no final dos anos 40, começo dos anos 50. Fala um pouquinho disso aí, desse tema que a gente ouviu, do que tu quiseres. Então, o trabalho do Chiquinho Radamés foi um livro-CD que nós lançamos junto com o Arthur de Faria em 2017. E esse trabalho é um compilado de obras do Radamés em Atali e algumas que são compostas também pelo Chiquinho. E o trabalho do livro é uma pequena biografia do Chiquinho, né, o Romeu Seibel, que nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul e foi para o Rio de Janeiro. Lá ele conhece o Radamés em Atali, só que o Radamés odiava acordeon. Olha só. Odiava acordeon. E ao conhecer o Chiquinho, ele mudou totalmente a visão sobre o acordeon, e tanto que eles trabalharam juntos a partir do momento que eles se conheceram até o resto das suas vidas. E essa obra que a gente escutou, o Pé de Moleque, ele é um choro. E o Radamés ele faz uma coisa muito interessante. Apesar de ele querer ser um concertista, ele se deu conta que a questão da composição era uma coisa muito viável, uma coisa que ele sabia muito bem fazer. E sabia muito bem fazer também unir os dois mundos, unir o mundo da música popular com a música erudita, né? Uma espécie de crossover que ele fazia entre esses dois mundos. Então, e essa peça, o Pé de Moleque, ela está recheada, né, dos dois mundos, tanto do mundo da música popular quanto da música erudita, em relação à forma, em relação às estéticas. Então, o Chiquinho e o Radamés, eles conseguiam muito bem transitar nesses dois mundos, nesses dois campos, e tanto que se deram bem a vida inteira, né? E o Radamés escreveu o primeiro concerto de acordeon, foi o Radamés que escreveu pro Chiquinho, né? No momento que o Chiquinho estava passando por uma dificuldade muito grande, ele foi lá e cutucou comigo: olha só, eu vou te dar aqui uma peça, vou te dar bastante trabalho para você sair dessa depressão que você está e virar o jogo. E realmente uma peça fabulosa que nós também gravamos nesse disco, né, no Chiquinho Radamés, e foi um grande prazer ter gravado esse trabalho. Eu escrevi a maioria dos arranjos, né? O arranjo do Pé de Moleque fui eu que escrevi, e trabalhar com os manuscritos do Radamés é uma coisa fantástica, assim. A impressão que eu tenho é que ele tinha escrevia muito rápido e tinha uma certeza ao escrever, porque a gente não vê traço de borracha, né? A escrita dele era uma coisa extremamente ágil e muito certeira. Então, porque ele tinha essa prática da escrita muito grande, escrevia praticamente todo dia. Então, um trabalho muito interessante para a gente conhecer a obra dos dois, e especialmente do Chiquinho, do acordeon, que foi um músico fantástico, para mim, um dos maiores acordeonistas brasileiros, né? Importante a gente conhecer, ter essa memória, que é tão importante, né? A gente fazer esse resgate da memória em termos de músicos, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto de músicos brasileiros. É uma coisa, vale a pena a gente sublinhar, que coisa impressionante que um criador do tamanho do Radamés não tivesse nenhum interesse, ao contrário, tivesse um certo desprezo pelo acordeon, e tenha virado isso ao conhecer um artista
e ainda feito o primeiro concerto de acordeon em homenagem a este cara. É um encontro magnífico, é um encontro necessário, talvez, para um cara como o Radamés, porque o Chiquinho amansou-lhe de gaita, vamos dizer assim. Sim. E aí eu te pergunto uma coisa, pensando em termos de época, pensando em termos de vigência do instrumento na sociedade naquele momento, por que tu achas que havia esse rechaço do Radamés para com o acordeon? No Rio de Janeiro existia um professor que lotava teatros, botava 1000 alunos a tocarem juntos, só que era um repertório que não dizia muito respeito ao... É o do método? É o do método, né? Então, quem quiser pode procurar, depois não vou citar nomes, né? Eu me lembrei também. Mas então, assim, inclusive, assim, o meu avô, isso era a década de 50, meu avô disse assim, você quer um acordeon, para minha mãe, você quer um acordeon ou quer uma máquina de escrever? Ela sabiamente escolheu uma máquina de escrever. Então, tinha essa coisa do repertório, que as pessoas muitas vezes não gostavam ou não era uma coisa esteticamente bacana. E eu acho que o Radamés tinha um pouco de... Ele via aquilo e já assinalava, o acordeon é isso, né? E o Chiquinho trouxe uma outra proposta, né? Uma proposta de música popular, um músico que sabia ler muito bem, o que era uma coisa muito difícil nos anos 50 e era uma necessidade para os trabalhos na Rádio Nacional, onde o Radamés trabalhava. Então, isso foi um encontro realmente muito fantástico dos dois. E aqui eu tô elucubrando, né, uma resposta para que você está me perguntando, que possivelmente então essa questão do repertório. Sabe que eu pensei nisso também, porque a gente conheceu, sobretudo quem é da minha idade, eu sou do meio dos anos 60, as pessoas da geração anterior, a quantidade de pessoas que tocavam gaita a partir de um método, a partir de um andaço de gaita, que eu imagino que um cara como o Radamés possa ter exasperado um pouquinho. E aí aparecem os artistas com A maiúsculo, né? Que é aquele cara que mesmo dentro de um formato que está gasto pela moda, ou pelo uso, ou por uma série de questões de indústria cultural, ou do que quer que seja, vai lá e faz algo criativo, diferencial, que é o caso do Chiquinho, pelo que a gente vê, né? E o Chiquinho era um camaleão, né? Porque ele tocava forró, ele tocava música popular, ele tocava erudito, tocava choro, improvisava, lia muito bem. Então, um músico desse nível no acordeão era uma coisa muito rara, muito rara. Então, quando ele apareceu e os dois se encontraram, logo o Radamés percebeu que aquilo era uma joia rara que não se encontrava em qualquer lugar. Que maravilha, que belo trabalho essa recuperação de biografia junto com o Arthur, com o trabalho do Arthur, simultânea ao trabalho musical. André Machado, muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, a tua bela participação tem que encerrar por causa do nosso tempo, okay, né? É uma pena. Agradeço muito, Demétrios, essa oportunidade de estar aqui conversando contigo e pedir para as pessoas nos seguirem, né, nas redes sociais. E a gente quer lançar esse ano ainda mais um trabalho com música popular, né? A gente já gravou 2 músicas do Marcelo Caldi, lá do Rio de Janeiro, que tem a Orquestra Sanfônica, um grande compositor, acordeonista, e seguir trabalhando e dizer para as pessoas que elas se permitirem, né, a enxergar o acordeon com outros olhos, não apenas com o filtro da música popular ou da música regional. O acordeon ele é muito mais amplo que isso e ele depende muitas vezes das pessoas que estão tocando do que do próprio equipamento, do próprio instrumento. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai para mais um intervalo, mas como sempre, que saudade que eu tava. Solta o meu gateadinho, vamos levar a palavra. E agora, compadre, eu vou de volta para o Sem Fim. Vou lá para as terras altas, onde a serra se amontoa, onde correm os rios de águas claras em matos de molungu.
Quero levar minha noiva, quero estarzinho com ela numa casa de morar, com porta azul pequenininha, pintada a lápis de cor. Quero sentir a quentura do seu corpo de vai e vem, querzinho de ficar junto, quando a gente quer bem, bem. Ficar à sombra do mato, ouvir o jurucutu, águas que passam cantando pra gente se espreguiçar, e quando estivermos à espera que a noite volte outra vez, eu hei de contar histórias, histórias de não dizer nada, escrever nomes na areia pro vento brincar de apagar. Yo tengo unos pies ventana, me sirven para mirar las cosas que están afuera. Solo hay que ponerse a andar. Yo tengo una mano llave, con ella yo puedo entrar en el alma de la gente, porque sabe acariciar. Yo tengo ojos de camino que pasan y ven pasar. Yo tengo abrazo de abrigo para el que quiera abrazar. Yo tengo unos pies ventana, me sirven para mirar las cosas que están afuera. Solo hay que ponerse a andar. Yo tengo una mano llave, con ella yo puedo entrar en el alma de la gente, porque sabe acariciar. Yo tengo ojos de camino que pasan y ven pasar. Yo tengo abrazos de abrigo para el que quiera abrazar. Yo tengo unos pies ventana, me sirven para mirar las cosas que están afuera. Solo hay que ponerse a andar. Paisana santafesina nacida en los pajonales,
donde beben los sausales la luz del Carcarañá. Paisanos, ambos santafesinos, e alguém dedicado, alguém que curte a música argentina vai pensar, tá, mas essa sonoridade não é muito santafesina, essa sonoridade é noroeste, é região andina, Vidala e Baguala, Baguala no canto, Vidala nesse compasso. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada, porque a Maria Paula Rodrigues e o Valentim Gatti, quando abrem a porta azul, pode sair muita coisa de música do Puerta Azul. Muito obrigado pela presença de vocês. Muchas gracias, Demetrio, muchas gracias. A gente está muito feliz de estar aqui. Uma beleza o que nós escutamos agora, né? E eu gosto de dar esses elementos. Se eu disser alguma coisa que não pareça bem para vocês, por favor, me corrijam, mas para que as pessoas acompanhem da melhor maneira possível. O teu canto bem canto com caja, bem noroeste, pré-cordilheira, cordilheira, o ritmo da Vidala, e o Valentim manhoso, malicioso, dando a Vidala de vez em quando, e de vez em quando algo de um blues, de algo mais jazz, de algo assim. Sí, es un híbrido. Daqui a pouco a gente fala do duo. Falem deste tema, deste teu tema, esses pés janela, essa mão chave, o que tu quiseres dizer. Bom, é uma música que eu fiz, na verdade, ao longo do tempo, porque eu fiz essas coplas, eu escrevi essas coplas numa viagem que eu fiz para Rosário. Lá tem um encontro de música muito importante, música popular, e eu ia lá para estudar com professores e professoras, e eu fiz uma oficina de copla, de canto de copla. E eu voltei na viagem assim muito inspirada e escrevi isso. Eu acho que eu tinha uns 17 anos quando eu fiz isso, assim, era bem novinha. E depois eu achei esse papelzinho com os versos e coloquei uma harmonia, mas aí a gente gosta muito assim de misturar as coisas. Então, como nós também gostamos de ouvir e cantar outras músicas, né? Jazz, nem tu falou, blues, jazz, música popular, até música popular brasileira, a gente gosta muito e toca muito lá. Aí eu quis colocar uma sonoridade porque eu sou muito consciente de que eu sou argentina, mas eu sou uma pessoa urbana também, né? E eu sou uma pessoa dessa geração globalizada, e então a minha música acaba sempre sendo um fruto dessa mistura toda. E então eu coloquei uma harmonia um pouco mais elaborada, que não era tão folclórica, e aí a gente está fazendo ela com loops e bateria, que também não tem nada a ver com a instrumentação característica de uma Vidala, que é só a caixa, de repente, e a voz. Mas eu não queria que perdesse essa raiz da copla, né? Então eu canto ela no início bem suave, como se fosse um cool jazz, e depois vou entrando, aos poucos a gente vai entrando nesse canto mais raiz mesmo, né? O canto copleiro. Claro, e de todo modo, como... Puxa, já é um lugar comum dizer isso, né? Quem faz uma inovação sobre algo tradicional, quem faz uma fusão, se preferir dizer assim, precisa dominar as duas coisas, precisa transitar nas duas coisas. Isso é evidente, ficou lindo o resultado. Tem outras pessoas também de uma geração jovem fazendo isso na Argentina, como podem ser os Divididos, que me faz lembrar o Vientito de Tucumán, alguma coisa que a gente ouviu. E a gente ouviu também o excelente português da Maria Paula. E aí tem uma história, né? Quando tu fala, eu curto colocar música brasileira na história, as harmonias, enfim, mas tu tem um trânsito que já não é de hoje neste lugar, né? Nesse pedaço de mundo aqui. Como é que é isso? Eu tenho uma parte da minha vida que acontece vinculada com o Brasil. No início era só a música e a cultura que eu adorava e eu consumia muito, eu ouvia tudo que eu podia e assistia e demais. E numa hora surgiu a possibilidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Santa Maria. E aí eu consegui essa bolsa de estudo e eu vim para Santa Maria estudar canto uns 6 meses. E foi lá que eu conheci o Fernando Graciola, que é um grande amigo nosso,
que não sei se dá para eu adiantar alguma coisinha, mas... Eu acho que sim, spoiler neles. Já Vou manda fazer spoiler o no spoiler, pessoal. mas aí o Fernando Graciola vai estar chegando aí também para compartilhar, porque já são 18 anos dessa amizade e dessa parceria musical. Mas eu conheci ele e continuei vindo. A gente criou um projeto juntos, o Sul do Mundo, que ele, como se diz, idealizou e levou adiante e produziu, né, para trazer músicos de lá para cá. Então, todo ano eu vinha. Eu conheci, assim, o pai da minha filha, me apaixonei, vim, casei em Santa Maria, morei 5 anos e eu tenho uma filha que é brasileira. Ela nasceu em Santa Maria. Frutos aqui não são só os musicais, Não já se são mesclam musicais. a outras coisas. Isso é muito legal. O Graciola vai vir ocupar esse lugar de honra aqui, onde já está o violão dele. Ele é um musicaço, ele é um cara desta casa, um cara do conceito do Cantos do Sul da Terra desde o início. E, neste caso, ele é um cara que está fazendo o papel do vaquiano, né? É a mesma palavra, com pequena diferença de grafia e de pronúncia na Argentina e no Uruguai ou aqui no Rio Grande do Sul, o vaquiano, aquele que abre o caminho e, no caso, traz um trabalho importante e interessante como o de vocês. Puerta Azul, Porta Azul. Eu escolhi, vocês talvez não tenham escutado ainda, algumas coisas na abertura do programa e tal, que falavam em Porta Azul, coisas de literatura e tal. No teu caso, Valentim, por que Porta Azul? Tampoco lo tenemos tan claro nosotros, por qué Puerta Azul. Mas hay un juego lindo de palabras que para nosotros es puerta, como si lo escribiese azul con S, Puerta Azul. Y es como una puerta que se abrió así a un nuevo momento, Uma maravilha. una bisagra. Ainda inclui o português aí, né? Porque é o sul e não o sur, né? Sí, nuestros primeros toques están siendo Estão aquí. sendo aqui. Como duo. Né? Espetacular. Honroso esse Porta Azul. É interessante porque quando meus amigos, por exemplo, lá de Rio Negro, aí passando uma coisa mais ao sul, me diziam, como estão as coisas aí no norte? Eu dizia, sai para lá, aqui não é o norte, aqui é o sul. E vocês referirem o sul, sendo o sul em português aqui para a nossa banda, é muito legal. A gente já segue de papo, o que vocês querem mostrar mais? A gente tem mais uma canção agora que chama Justificación, que é uma música também minha, letra e música, e ela também brinca um pouco com essa coisa mais latino-americana e passando também para uma música mais urbana, mas de outro jeito, aí é com o compasso que a gente faz a brincadeira. Legal, vamos lá. Vamos lá. Que si te quiero, que si me muero de amor por vos, que si te escribo, que si me olvido, si somos uno, si somos dos, sin compromiso pido permiso, luego aterrizo y digo que no, justificando, retrocediendo y dando más vueltas que un caracol. Un día te robo, te hago ceniza, pero me guardo tu camisa como almohadón. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Pero aterrizo y digo que no. Justificando, desenredando tanto entrevero en este colchón, que sin tus manos, que sin tu risa, cardo ceniza y yo sin los dos. Y vos sin prisa vas con la brisa, pero volvés como chaparrón. Quiero tus manos, tu voz de lija y tus palabras como algodón. Que no me llames, que no me exijas, que no me guardes ningún rencor. Será pecado, será avaricia, tanta delicia tendrá perdón. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Pero aterrizo y digo que no.
desenredando tanto entrevero en este colchón, que sin tus manos, que sin tu risa, cardo, ceniza, y yo sin los dos, y vos sin prisa vas con la brisa, pero volvés como chaparrón. Quiero tus manos, tu voz de lija y tus palabras como algodón. Que no me llames, que no me exijas, que no me guardes ningún rencor. Será pecado, será avaricia, tanta delicia tendrá perdón. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Todo es incierto, mar y desierto, y de sed me muero en los dos. De sed me muero en los dos. A mar y desierto en los dos. Y desierto me muero a mar y desierto. E desierto, que lindo, que lindo, que linda brincadeira com o compasso, como tu disseste. Que será que teria achado a Chabuca desse Cardoceniça Eu chamei ela nessa hora, né? subversivo, bacana de subversivo, né? Porque aí tem um monte de ternários, de valseados que a gente conhece da América Latina inteira, tem vários Claro. formatos possíveis, desde uma valsa crioula, os valsecitos criollos do início do século XX, da virada do século XIX para o XX, lá na região do Prata, até essas coisas peruanas, as Isso. valsas brasileiras, e daqui a pouco essa pegada que vocês Em deram, que foi quatro, espetacular. que quase um rap vira de repente. Mas é uma coisa assim que eu sempre gosto muito de fazer, porque a gente gosta tanto dessa sonoridade também, que acaba querendo também trazer um pouco disso, né, na nossa música. É um pouco a minha identidade real, né? A minha identidade real é essa. E tem algo muito do teu fazer, da tua caminhada, dos teus pés janela, dos pés ventana, que é a tua condição de docente e a tua condição de oficineira. Eu sou. Né? Quem dá um taller, quem dá uma oficina é um oficineiro. Essa coisa docente é muito forte. É evidente para quem te ouve cantar que o teu trabalho de docência no canto tem que ser muito interessante, muito importante para as pessoas que o receberem. Mas, ao mesmo tempo, tu tem muito conceito para trazer, para mostrar para as pessoas. O que tu tem feito, o que vocês têm feito nesta caminhada docente e oficineira? Tu deve estranhar um pouco essa palavra oficineira. Mas, Eu acho linda. Para nós, oficina é uma palavra que não tem nada a ver, né, com o que tem aqui. A gente até já virou noites achando todas as relações diferentes de oficina, escritório e tal. Então, mas eu entendo oficineira e é uma Tallerista. Tallerista seria para nós. É interessante comentar com quem não está tão íntimo ao espanhol, né? Que a gente vai na oficina mecânica e na Argentina se vai no taller mecânico. Isso. Se dá uma oficina sobre canto, aqui é uma oficina, lá é um taller. Então, te descoloca um pouco. Isso, e oficina para nós é uma coisa administrativa, né? Não, é um escritório daí. Mas eu amo, é uma das minhas grandes paixões, dar aula e dar oficinas, porque para mim a música tem sido um norte muito forte e um salva-vidas, né? Quando a gente está meio se afogando e de repente sabe de onde se segurar, sabe essa corda assim, de onde a gente se segura para não cair. Então a música tem sido isso para mim cantar é quase uma meditação sonora que eu faço comigo mesma, assim, cantar e vocalizar não é uma procura técnica, senão é uma coisa assim muito profunda para mim. E eu comecei dando aula de canto individual e eu percebia que as pessoas, para além da técnica, para além de querer aprender a cantar bonito, o que elas estavam precisando era ter a música na sua vida, voltar a ter a música dentro da rotina, dentro do dia a dia, né? Então, as oficinas, eu comecei a modificar isso tudo, eu comecei a fazer oficinas grupais e de canto recreativo, porque eu penso que a maioria, eu percebi em muitos anos de aula, que a maioria dos alunos e alunas vinham procurando um momento para cantar na semana que fora da casa, onde não tivessem acanhados, envergonhados, né? Então, eu comecei a fazer essas oficinas. Aqui eu tenho feito muita oficina
relacionada ao canto da música latino-americana, com músicas argentinas, com ritmos argentinos, mas o que eu estou agora assim, militando muito é essa abertura de ter a música na rotina de novo, de que todo mundo pode ter um momento para cantar e faz bem, e compartilhar isso com as pessoas, com outras pessoas que estão na mesma procura, faz muito bem. E eu tenho tido esse ano que passou agora, tenho tido uma experiência muito linda, porque eu comecei com esse canto recreativo e daqui a pouco todas as pessoas... Recreativo no sentido de que é só se encontrar para cantar. A gente não procura ser cantor profissional e tudo que vem a ser desenvolvido enquanto a técnica é uma coisa que acontece também, mas não é o objetivo. O objetivo é se encontrar para fazer música. E nesse trabalho... tem aparecido, então, dentro desse grupo, muitas pessoas que, de repente, começaram a mostrar, eu tenho essa canção que eu escrevi faz 25 anos e nunca mostrei para ninguém, mas eu aqui me animo a mostrar. Então, modificou, assim, o grupo começou sendo recreativo e, de repente, era todo mundo autor, cantautor, e estava todo mundo assim numa emoção de saber que essas músicas estavam sendo cantadas por outras pessoas, que essas pessoas abraçavam as músicas que eles tinham feito. E então eu tenho tido esse último ano essa grande alegria de receber enorme quantidade de canções novas dos alunos e trabalhar com eles outra coisa que não é só o canto, é fazer uma canção. Então a gente agora está focado nesse trabalho que é o que a gente está fazendo, que é pegar uma canção e levar ela para o mundo, né? Como é que é? Vestir ela para se apresentar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui no Brasil, porque aqui eu me encontrei com um grupo de pessoas lá em Santa Maria, que eles eram um grupo de entre autores e eles faziam isso, eles se encontravam toda terça-feira para compartilhar as músicas que cada um estava compondo e compunham junto. E aqui tem no Rio Grande do Sul tem muito festival de composição também, que lá não tem. E isso é uma coisa que eu aprendi aqui, se encontrar para compor junto com o outro é um desafio muito grande para quem nunca fez, né? De mostrar, eu tenho essa ideia, de repente o outro pode botar a colher, modificar e não às ficar... Às vezes quase de improviso, para um prazo curtíssimo, de um dia para o outro. Eu acho incrível fazer esses uma música. festivais. De fato, a gente na Argentina e no Uruguai vê muitos festivais de interpretação e não de inéditos. Tem um sentido um pouco diferente. O que tu acha da gente chamar aquele cara que nós chegamos a dar o spoiler aqui, que ele vinha, o Vaquiano, né? O Vaquiano, não é assim que se chama? O Vaquiano vai participar conosco e vai ajudar a gente a, infelizmente, encerrar esse nosso programa de hoje. Meu amigo Fernando Graciola, muito obrigado por trazer essa porta azul aqui para nós. Demétrio, muito obrigado nossa TVE, muito obrigado ao Canto Sul da Terra. Cara, quando eles estavam vindo, né, para o Brasil, aqui para Porto Alegre, eu falei, eles têm que se encontrar com o Demétrio, né? E não teria a melhor maneira de poder fechar ou melhor, continuar esta porta azul aqui contigo. Obrigado pelo espaço, que honra mesmo estar com eles, contigo. A porta está aberta, a porta tem todas as cores e foi um prazer enorme, né, receber vocês aqui hoje. Enfim, o que vocês quiserem dizer, Maria Paula, sobretudo, para se despedir das pessoas e a gente encaminhar com uma última música essa participação tão bonita. Gracias por recibirnos y gracias ao Brasil en general por abrir sus puertas. Sim, eu agradeço também o Fernando, né, por ele ter empurrado eu a vir todos os anos até já ficar assim, eu morando aqui num tempo. Ele é a própria Porta Azul. Ele foi assim, olha, que empurrou a atravessar o umbral da porta, né? Não sei se eu vou, tu vai, o Fernando. E eu agradeço muito a ele, agradeço muito você, Demétrio, e o pessoal todo aqui do programa por nos receber. E a todas as pessoas que têm sido para nós um lar nesse tempo todo, porque, olha, eu vou falar só uma coisinha mais, se eu posso, que eu passei parte da pandemia aqui com minha filha pequena, quero não me emocionar demais, porque depois tenho que cantar, mas para mim tem família aqui, tem pessoas que têm me ajudado em momentos de muita dificuldade e tem uma parte do meu coração, já me emocionei, que vai estar sempre aqui, né? Que sempre será brasileira.
Para nós é muito honroso, muito bonito que tu tenhas nascido aqui, que vocês tenham nascido aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por causa daquela música que diz: porque soy de Santa Fe, que é o lugar onde nasci, a mais linda, enfim, reiteração, a mais linda repetição da música popular. Porque eu sou de Santa Fé, que é o lugar onde eu nasci. Vocês nasceram no sul da terra, nasceram numa terra que é de todos nós, que é território nosso, e por isso a gente tem um orgulho enorme de vocês. E da porta azul que vocês abrem quando vêm com uma figura como essa aqui. A gente vai ficar por aqui, mas vocês sabem, a gente fica por aqui, mas é só até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra.